dá para ganhar dinheiro com bug bounty, né? Que é Certamente. o bug bounty, para quem não sabe que está assistindo a gente, seria um programa de recompensas, né? As empresas fazem esse programa para os hackers procurarem falhas, vulnerabilidades e receberem por isso, né? Porque, só mais um pouquinho antes de você me Claro. responder, Não, por favor. muita coisa que eu recebo, muito hacker que vem conversar comigo, pai, eu encontrei falha em tal lugar, vocês podem publicar? Eu falo, podemos. Muitos deles falam, vocês pagam por isso? Eu falo, não, isso a gente não faz, né? A gente não Esse é um outro paga. ponto que eu falo bastante pros meus Porque é um alunos. trabalho do cara, querendo ou não, né? Mas aí também tem aquele porém, né? Às vezes eu até também tento esclarecer ao máximo isso, porque vendo os meus conteúdos de bug bounty, muita gente também começou a pensar, não, eu tenho uma falha em tal lugar, então eu vou lá cobrar. Quanto que eu posso cobrar deles? Você não pode cobrar nada, na verdade. Não é A assim menos que também eles que funciona. tenham, que eles tivessem já indicado que eles querem recompensar por hackers, estão convidando hackers e querem recompensar. O que é o caso de pouquíssimas empresas hoje, né? São só as empresas com maior maturidade de segurança que chegam nesse ponto de falar, não, vem todo mundo que eu tô remunerando, achou falha, eu pago. Tem uma grande lição de casa antes para chegar nesse ponto de maturidade. Então, não, se você chega, se você tem uma falha de alguém e você vai lá forçar o cara a pagar, você pode estar entrando como, você está extorquindo os caras, né? Então é outra coisa que eu martelo bastante lá, e que o Luiz Durso até esclareceu lá na Pata Academy. Mas, o programa de Bug Bounty é algo muito legal, eu evangelizo muito isso, porque ele é fruto de uma evolução, de uma história que eu vivi de relação péssima de hackers com as empresas. Então, eu já tive que depor na polícia por tentar reportar falha, já tive que ir em audiência em Ministério Público, eu já tive, com 16 anos, inclusive, uma vez saí do colégio todo animado, porque eu tinha reportado uma falha num sistema de live chat, desses de suportezinho, e os caras tinham me convidado para ir lá no escritório. E eu, quando tava no colégio, eu era assim, eu queria que acabasse o colégio logo pra poder ter minha empresa e ter minha grana e tal. Eu era pilhadaço, assim, no colégio eu não fazia nada da aula, porque eu queria ficar desenhando startup, empresa, porque eu queria muito minha independência financeira. E aí, quando me convidaram, eu fiquei super feliz, falando, nossa, será que, sei lá, vai ser uma oportunidade futura pra mim, né? Cara, eu cheguei na reunião dessa empresa, o responsável lá que me chamou, ele viu que eu era um moleque lá, 16 anos, tal, novinho, e começou a chamar outras pessoas da empresa para sentar ali com a gente, falando, olha, tá vendo só aquela falha lá que vocês acharam que era grandes coisas? Foi esse menino aqui só, não é nada demais aquela falha, fala aí para eles que não é nada. E era uma puta de uma falha, mas na época, pô, eu tinha 16 anos, eu tava na primeira vez numa sala de reunião Meu na Deus. vida, e eu fiquei meio acuado, Uhum. totalmente acuado, assim, né? Uhum. Então, cara, tem disso, a relação de hackers com empresa sempre foi complicada. Também já tive reunião que literalmente acabou no meio, que o cara ficou puto comigo por eu ter falado de uma falha, e aí eu falo também do meu lado, tá? Não tô criticando só as empresas não, porque eu sei que, se for ver, as minhas abordagens também eram péssimas. Tipo, nossa, se eu tivesse... Às vezes eu vejo meus e-mails de quando eu tinha 18, 19, ali, tentando abordar a empresa, eu falo, nossa, Gabriel, não fala isso. Para! O Bug Bounty, ele é um fruto dessa evolução dessa relação. Então, aprendemos como empresa, aprendemos como hacker, e isso chegou no modelo para essa relação funcionar, porque essa relação precisa funcionar. Os hackers, eles vão sempre achar falha, e as empresas precisam dessa informação, ela é muito valiosa. Só que a conversa não tem como rolar se você tem medo de ser processado quando você manda um e-mail. Se a empresa quer te jogar para baixo do tapete porque fulano tem medo de perder o emprego lá dentro. Então, é toda uma questão cultural que precisou evoluir. Mas aí chegamos no Bug Bounty, então. O que é a diferença do Bug Bounty? Primeiro, o Safe Harbor, que a empresa ela publica um termo que garante que o hacker não vai ser processado por achar aquela falha. Então, isso já faz toda a diferença. Você já vai na conversa com os caras tranquilo de que não tem como jurídico vir encher seu saco e querer te processar. Aqui tem que entrar aquele cuidado que eu estava falando até agora há pouco. O Safe Harbor tem seus limites, né? Então, assim, não adianta falar, achei a falha, mas eu explorei, revirei o banco de dados, salvei no pendrive. Pô, não, aí você já passou do limite do Safe Harbor. Aqui entra, então, aquela dica que eu dou sempre pra galerinha. Tipo, pera lá, né? Salvei os dados dos clientes num Pastebin. Eu subi no Só fórum, pra garantir. vendi, mas agora reportei a falha. Então, eu sou ético. Pô, calma lá, né? Então tem essa questão de evolução. O Bug Bounty traz esse lance jurídico que dá uma tranquilidade para a conversa acontecer. E, claro, valoriza o trabalho do hacker. Então, cara, tem empresa como o Facebook, né, que tá num nível de maturidade tão elevado que eles já fizeram toda a lição de casa interna. Já fizeram tudo que eles tinham para fazer ali de segurança. O budget de segurança sobe todo ano por questões legais, por multas novas e tudo mais.
pela importância dos dados crescerem, então cada vez o departamento de segurança tem mais budget, né, de modo geral, obviamente. E quais são os próximos passos, né? Quando você não sabe muito bem os próximos passos, porque você meio que já tomou todos, vale a pena você remunerar por uma falha. Porque essa falha não vai ser só, uma janela que estava aberta e eu fechei. Ela vai fazer a empresa olhar todo o seu processo já existente e descobrir por que aquela janela chegou ali, chegou a estar aberta, e isso também ajuda a identificar outras janelas. Então é uma informação muito valiosa se ela for bem utilizada pela empresa, e todo mundo sai ganhando. Você valoriza o trabalho do hacker, a comunidade hacker te olha com outros olhos, né? A gente vê uma empresa que tem um programa de bug bounty, a gente sabe que os caras têm cultura interna de falar de falha sem tabu, sem falar que é uma falha, quem foi o cara que escreveu essa linha de código para eu demitir? Não é assim que se trabalha a segurança, né? Então, quando você vê uma empresa que tem um bug bounty, eu já tenho outra visão, até como consumidor, assim. Eu sei que os caras já sabem lidar com a coisa de uma forma... E eles dão uma recompensa satisfatória, né? Você ganhou um valor bom. Sim, sim. Então, é legal esse lance da recompensa, varia, né? A gente falou de satisfatória, depende, tá? É questionável, tem casos e casos. Então, a gente tem as empresas como o Face, né? Já que estamos usando isso de exemplo, que paga muito bem, assim. O Facebook hoje paga... a falha mais bestinha, assim, que você tem que se esforçar para falar que aquilo ali era uma falha, o pagamento mínimo do Face é de $500. E todo ano sobe, não tem limite para eles, né? Eles não divulgam o máximo, mas já tem histórico de pagamento de 35, 40, 45, $50 mil no histórico deles, assim. A minha foi de $10 mil, e foi legal porque não só pelo baita do pagamento, mas foi algo totalmente que hoje equivale a R$1 milhão, né? Devia ter deixado paradinho lá e clicado no saque.